Olá, meus queridos irmãos e meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do pastor Ricardo de Oliveira, esse que eu vos falo. É um grande prazer, uma grande honra, uma satisfação imensa ter você aqui inscrito no meu canal, a fim de que possamos juntos partilhar a palavra de Deus. Sim, juntos, porque você e eu estamos aqui, eu estou sendo apenas um instrumento de Deus para trazer algumas mensagens aqui, gravando-as em vídeo, mas você é o instrumento de Deus que vai propagar essas mensagens. Então, sempre que eu gravar uma mensagem, procure divulgar essa mensagem, procure compartilhar a mensagem com amigos, com irmãos, com pessoas da igreja que você congrega. O máximo de pessoas que você puder compartilhar, isso vai ser muito bom, porque aí o YouTube vai entender que as mensagens estão sendo de Deus, estão agradando, né? Nesse caso que sendo de Deus, porque estamos falando de Deus e das coisas de Deus. Então o YouTube ele vai com isso espalhar as notificações para vocês, para quem receber as mensagens, se inscrever, e vai ser bênção para todos nós, ok? Hoje nós vamos aqui abrir a palavra de Deus, um livro que eu amo muito na palavra, amo todos os 66 livros da Bíblia, né? Da Bíblia protestante e da Bíblia católica também. Eu também gosto, amo muito a leitura dos livros que não estão na Bíblia protestante, mas estão na Bíblia católica. Servem para trazer instrução também, né? Ainda que haja aí uma questão, né, assim envolvendo católicos e protestantes em relação a isso, em relação a alguns livros que a Bíblia católica tem a mais do que as nossas Bíblias que utilizamos, não estamos querendo com isso desmerecer de maneira nenhuma, né? As Bíblias católicas são excelentes. Inclusive fiz um vídeo aqui, dia desses, ontem para ser exato, falando acerca desta questão. Uso inclusive algumas Bíblias católicas, como a Bíblia Ave Maria, Bíblia do Peregrino, a Bíblia Jerusalém, Bíblia de Jerusalém, são ótimas Bíblias. Recomendo-as inclusive a todos para que adquiram e tenham nas suas casas para lê-las também, ok? E hoje nós vamos falar aqui num livro que é o livro de Gênesis, no capítulo de número 3, estaremos tomando alguns versículos aqui para fazermos uma meditação de alguns episódios que aconteceram ali no famoso Jardim do Éden, né, que no hebraico temos a expressão Gan Eden, né, Gan Eden, Jardim do Éden, né? Um jardim, um lugar fechado, um lugar maravilhoso, um lugar paradisíaco. E Éden quer dizer um jardim de delícia, né? O Éden é isso, jardim de delícia. Um lugar fechado, um lugar maravilhoso, né? Do Gan Eden, o lugar onde Deus colocou o homem, um lugar maravilhoso. Infelizmente, o homem escolheu o mal, né? Deus deu a ele o livre-arbítrio e o homem fez a sua escolha. O homem fez a sua escolha de acordo com aquilo que ele achou no seu entendimento que seria melhor para ele e escolheu desobedecer uma única ordem apenas que Deus deu. Vejam como Deus ele é maravilhoso. Deus não deu uma série de ordens, uma série de proibições ao homem. Deus deu apenas uma proibição. Vejam que coisa linda, né? E o homem Adão, existem muitas teorias muito boas, né, de se acreditá-las, de se acreditar nas mesmas, que o homem Adão ele tinha uma capacitação muito maior do que as nossas capacitações. Ele tinha um poder de inteligência, um poder de imaginação, um poder de criatividade muito maior do que qualquer um de nós seres humanos. Nós seres humanos só acionamos uma parte do nosso cérebro. Então alguns comentadores, é claro que não está escrito isso na Bíblia, tu vai procurar isso aqui no Gênesis, em qualquer livro, não vai achar isso que eu vou falar aqui. Mas alguns comentadores especulam até que o homem, ele quando estava no Jardim do Éden, ele utilizava o seu cérebro e toda a sua massa cerebral por inteiro. Todos os seus lóbulos, né, cerebrais, eles eram usados totalmente, né?
tanto o lado direito como o lado esquerdo, eles eram usados de uma forma plena. E o homem pôde demonstrar isso tendo uma sabedoria assim muito grande, uma sabedoria que na teologia nós chamamos de sabedoria preternatural, né? Ou seja, uma sabedoria além do natural. Ele alcunhou, ele deu nome a todas as coisas que Deus criou. O nome aos animais, às plantas, enfim. O homem, ele mostrou ali, com isso, uma capacidade imensa de poder dar nome às coisas. Mas o que queremos hoje falar nesse vídeo, para sermos mais e bem objetivos, é o seguinte. Existe uma pergunta muito recorrente no meio evangélico e no meio cristão também. Eu estou na igreja desde o ano de 1980, então, como vocês podem ver, eu não sou uma pessoa neófita na fé. Eu converti-me no dia 6 de junho de 1980, então já se vão aí 40 anos e meses, e vamos dizer mais exato, aí 40 anos e 6 meses que nós estamos na casa de Deus, estamos na igreja do Senhor Jesus, frequentando a igreja e labutando na obra de Deus e ensinando, pregando, dando palestras e estudando a Bíblia. E eu sei perfeitamente que na igreja, nas igrejas, existe aquela concepção de que o homem, Adão, e a mulher Eva, quando estavam no paraíso, eles tiveram filhos. Eu mesmo já frequentei muitas escolas dominicais em igrejas pelas quais eu passei e que se ensinava isso lá nas mesmas igrejas, tá? Mas examinando bem a Bíblia, para sermos bastante honestos aqui, eu chego a uma conclusão de que, se você me perguntar, Pastor Ricardo, qual a sua opinião, né? Adão e Eva tiveram filhos no paraíso? A minha opinião, Pastor Ricardo, você pode ter a sua opinião, claro que eu não sou o dono da verdade, eu não sou aqui a última palavra dentro da revelação bíblica, eu não sou aqui o ômega, né, da palavra de Deus, pelo contrário, eu sou apenas uma voz, sou apenas um servo e um estudante da palavra de Deus, e que está dando a sua opinião aqui honesta diante de vocês, diante dessa pergunta tão interessante. Tiveram Adão e Eva filhos no paraíso? A minha opinião é que não. E eu vou apresentar aqui algumas razões pelas quais eu acredito que eles não tiveram filhos lá no paraíso, ok? Então vamos ler a Bíblia Sagrada, capítulo 3 do livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, ok? Que está dizendo assim, a partir do versículo de número 12, diz assim: Então disse Adão, a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, né? A palavra cabeça é roshi dentro do hebraico, né? E roshi também é uma palavra utilizada para falar de liderança, de líder, né? A palavra roshi, ela tem esse significado também. O primeiro também de uma sequência pode significar isso, né? Como uma espécie assim de primogênito, né? Também tem esse significado. E Deus está dizendo que este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso se cumpriu na cruz do Calvário. E este versículo 15 do livro de Gênesis, capítulo 3, ele é chamado de proto-evangelho, ou seja, um evangelho pregado antes do aparecimento dos evangelhos, Mateus, de Marcos, Lucas e de João. Por quê? Porque aqui já há uma promessa de Deus, do próprio Deus, que essas palavras registradas por Moisés, né? Elas são palavras do próprio Deus, Deus falando para a serpente, né? Que Deus iria botar uma inimizade entre ela e entre a semente da mulher. Ou seja, a semente de Eva, ela estaria em inimizade contra a semente da serpente.
mas que a serpente seria ferida na cabeça. E Jesus, na sua crucificação, morte e ressurreição, ele cumpre esta profecia, e esta profecia será plenamente cumprida quando o nosso Salvador retornar em glória e que destronar de vez Satanás e prendê-lo de uma vez por todas e lançá-lo no lago que arde com fogo e enxofre. Em outras palavras, biblicamente falando, a revelação sagrada ela já expõe o futuro de Satã, né? Será no lago que arde com fogo e enxofre. É por isso que eu não creio nesta ideia de dizer que Satã é um servo de Deus, é um Eved Elohim, um Eved Elohim. Ora, se ele fosse um servo de Deus, o lugar de servo de Deus é ao lado de Deus. Então, por que ele, no final de tudo, no final de todas as coisas, né, no Olam Rabá, né, que é no mundo vindouro, ele vai ser lançado na Guiena, no lago que arde com fogo e enxofre. Ele não deveria estar na Nova Jerusalém também, se ele fosse um Eved Elohim, um servo de Deus? Pensa comigo. Então, que Deus é esse que pega um servo e lança num lago de fogo com enxofre? Então vemos que Satanás, por alguma maneira, de alguma forma, é o inimigo da raça humana e, consequentemente, também não é amigo de Deus. Ele pode estar, sim, e isso eu creio, ele está submetido à vontade de Deus. Ele está submetido às ordens de Deus. Em outras palavras, o poder do Todo-Poderoso suplanta em muito, infinitamente mais do que o poder que há nesse ser caído, nesse inimigo da raça, que é Satã, quer dizer adversário, né? Satã quer dizer adversário no hebraico. Então esse adversário, esse Satã, ele é ultrapassado pelo poder de Deus infinitamente, porque o poder de Deus o suplanta de uma maneira inigualável. Então Deus aqui diz que colocaria inimizade, né? E continua aqui o texto dizendo: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aqui está o X da questão da nossa pergunta e do nosso vídeo, né? Tiveram Adão e Eva filhos no paraíso? Bom, uma das coisas, mas isso é por inferência, porque se nós lermos a Bíblia com toda a honestidade, nós não encontraremos na Bíblia, em nenhum texto da Bíblia, nenhuma revelação dizendo que houve no Jardim do Éden o nascimento de filhos de Adão e Eva. A Bíblia ela vai registrar o nascimento de filhos de Adão e Eva a partir do capítulo de número 4, quando Adão e Eva já estavam fora do paraíso, ok? Mas no paraíso não há nenhum registro. Então por que Moshe não registrou? Por que Moshe se calou diante de alguma coisa que Deus, pela sua onisciência, sabe, né? Que isso iria colocar na nossa cabeça dúvidas, questões. Por que Moshe não revelou-nos por meio da revelação divina, né? Por meio de Deus, da revelação divina, né? Já que Moshe não estava lá no Éden, ele traz isso daí, é claro, existe uma palavra hebraica chamada Toldot, né? Que essa palavra é muito traduzida como Gênese. Estas são as Gênesis, essas são as origens dos céus e da terra, estas são as gerações, né, dos filhos de Sem, né? Essa palavra gerações também é Toldot no hebraico, e esta palavra Toldot, ela dá o sentido de que Moisés, ele recorreu a fontes, né? Ele teve acesso a fontes, a documentos, né? Claro que a forma da escrita era muito diferente da nossa, alfabética, né? Era uma escrita bem diferente, mas Moshe era muito versado e ele teve acesso a estas fontes para poder trazer-nos este relato. E também, quando estudamos o livro do Gênesis, nós aprendemos que houve também a revelação de Deus, que falava com Moshe cara a cara, segundo diz lá o livro de Deuteronômio, capítulo 34 ou 33, se a memória não falha, não é? Diz lá que o Senhor falava com Moshe
face a face, tal como fala como seu amigo, como seu servo. Então havia uma intimidade muito grande de Moshe para com Deus e Deus para com Moshe. Então acredita-se também que muitas coisas, inclusive quando Moisés esteve lá 40 dias no Monte Sinai, sem comer, sem beber e sem dormir, que nos relata lá o livro do Êxodo, e quando ele desce com as tábuas da lei, acredita-se que ali, naqueles 40 dias, Deus deu grandes revelações a Moshe, revelações tremendas foram dadas a Moshe naquele período em que ele esteve ali no Monte Sinai, ok? Então, as pessoas que defendem que Adão teve com sua mulher Eva filhos no paraíso, eles se pegam nesta passagem do versículo 16 do capítulo 3 de Gênesis, que quando Deus diz à mulher, multiplicarei. Então eles dizem o seguinte, o argumento é esse: como Deus pode multiplicar alguma coisa que não existia? Como Deus pode dizer para a mulher que ela seria multiplicada as dores dela, né, quando ela desse à luz a filhos, se ela não tinha dado antes a luz a filhos, se ela não experimentou como era a dor de ter filho no Éden, e agora ela vai ter dores terríveis quando ela estiver fora do Éden? É a inferência que se faz desse versículo. Mas na realidade, analisemos com muita cautela e com cuidado, né, esse versículo, né? Deus está dizendo, e disse a mulher, Deus falando, né? Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filho. O verbo aqui está lançando para o futuro, dizendo, com dor terás filho. Deus poderia ter dito para ela o seguinte, não é? Olha bem, vou aqui parafrasear, tá? Vou aqui falar de uma forma como se ela pudesse ter tido filhos lá no Éden. Seria mais ou menos desta forma que Deus falaria. Ó, Deus diria à mulher, ó, e disse Deus à mulher. Deus diria para ela, olha, mulher, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor, tu terás filho a partir de agora, porque no Éden você teve filhos, mas os teus filhos você teve-os, mas sem ter tanta dor, conforme tu terás com o pecado agora que você cometeu contra a minha palavra. Em outras palavras, Deus poderia ter dito para ela, olha, até aqui você teve filhos, e esses filhos você teve uma concepção sem dor, ou uma dor muito leve, né? Tal como uma leve dor de cabeça. Mas a partir de agora, você vai ter dores terríveis. Tu terás dor para ter filho. E há mulheres que dizem que a dor do parto é a pior dor do mundo. Eu, homem, e você, homem, nós não sabemos que dor é essa, graças a Deus, né? Mas as mulheres dizem que é uma dor terrível, a dor do parto. E algumas mulheres, inclusive, morrem na hora em que estão gerando, na hora que estão dando à luz. Algumas que não resistem, algumas morrem na hora do parto. Já houve muitos e muitos casos de falecimento de gestantes que na hora de dar à luz a criança, elas virem a óbito, virem a falecer, por causa das dores intensas, das complicações que alguns partos trazem. Né? Mas Deus não está dizendo nada para a mulher, Deus apenas, porque observe, antes Deus ele lança uma maldição sobre a serpente. Deus ele diz que a serpente ela passaria a rastejar. E há muitas histórias, né? Mas são apenas histórias, e eu posso dizer até que são meia histórias fabulosas. Dizem que a serpente andava em pé, que a serpente tinha perna, que era bonita, era formosa, e ela passa a ser feia a partir do momento que Deus lança essa maldição sobre ela. Não é? São histórias que a gente pode crer ou descrer. Depende, né, do seu ponto de vista em relação a isso. Não é nenhum pecado se você crer, mas também não é nenhum pecado se você não crer. Mas Deus ele lança uma maldição sobre a serpente, e depois ele lança uma maldição sobre a mulher, e lança depois, no versículo 17, uma maldição sobre o homem, dizendo que o homem iria ter a terra maldita para ele,
a terra iria produzir cardos e abrolhos, iria produzir espinhos, não seria mais aquela terra do Éden, do Gan Éden, aquela terra linda, fértil, mas a terra teria que ser trabalhada, o homem teria que suar no suor do seu rosto, não como se fosse um vagabundo lá no Jardim do Éden. O homem trabalhava, o trabalho escravo, o trabalho escravagista, o trabalho assim, além do normal, ele é desumano. Ele é alguma coisa que nós não concordamos. Mas um trabalho que o homem pode fazer, que esteja dentro das suas condições fisiológicas, ele é de Deus. Quem criou o trabalho não foi o pecado. Muita gente fala, poxa, eu estou trabalhando porque Adão pecou. Ora, Deus fez o jardim do Éden lá e colocou o homem para cultivar o jardim. O que é cultivar se não trabalhar? Concordam? Então, Deus estabelece o trabalho. Mas o trabalho é, humanamente falando, compatível com a fisiologia do homem e um trabalho que não iria fazer com que o homem estivesse enfadado, estressado, né? Levasse aquele trabalho com um estresse terrível, de carga emocional terrível, não é? Então nós vemos que o trabalho não é fruto do pecado, é fruto da vontade de Deus. O fruto do pecado é o trabalho escravo, é o trabalho desumano, é o trabalho espoliador, é o trabalho que furta do homem o direito dele ver a sua própria família, dele ter um lazer. Esse trabalho é realmente o fruto do pecado, ok? Então veja que cada um recebe uma sentença. O homem recebe essa sentença, que eu acabei de descrever aqui, a serpente recebe uma sentença e a mulher recebe também a sua sentença. Agora eu pergunto, o que o texto está querendo dizer com a mulher ter filhos lá no paraíso? Não está dizendo absolutamente nada. Deus apenas está dizendo que a mulher ela teria dor quando ela gerasse filhos, porque o pecado, não é, ele faz com que o homem tenha vários tipos de dores de vários gêneros, de várias maneiras, de várias formas. O pecado é a separação do homem para com seu Criador, para com Deus. O pecado faz com que o homem não tenha comunhão com Deus, com que o homem não tenha a presença de Deus. Só Cristo reata a comunhão do homem com Deus. Então, o texto não está dizendo aqui, olha, você teve filhos aqui no Éden, e esses filhos você teve sem dor, a partir de agora, você pecou contra mim, os filhos que você tiver daqui para frente, lá fora do jardim, esses filhos vão nascer com dor. Outra coisa, vocês veem aí, por exemplo, lá no versículo de número 23, está dizendo assim, olha, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ora, a Bíblia aqui não está revelando que Adão foi lançado fora, e a palavra aqui, e foi lançado fora o homem. Se você abrir o livro do Gênesis, capítulo 5, versículo 2, você vai encontrar uma coisa surpreendente. Eu vou ler para você aqui, esse versículo 5, 2. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Ou seja, tanto a mulher como o homem foram chamados de Adão. E a palavra Adão vem da palavra hebraica Adan, que quer dizer, que vem da Adamá. Adamá significa o solo vermelho, solo da terra, né? Da Adamá. Então está dizendo que o homem, aqui a palavra homem, aqui é Adão, está dizendo que esse Adão, que era o homem e a sua esposa, que como você vê no Gênesis 5:2, os dois, tanto a mulher como o homem, macho e fêmea, são chamados de Adão. Então não há nenhum problema de dizer, mas onde está Eva aqui no relato? Está aqui, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins. Logo no versículo 4, no versículo 1, melhor dizendo, do capítulo 4, está dizendo, e conheceu Adão a Eva, sua mulher. Esse conhecer aqui vem da palavra de um verbo hebraico, que é o verbo iadá, né? Esse verbo hebraico, ele é muito polissêmico, ele tem vários sentidos dentro da Bíblia. Mas ele também
tem um sentido de relacionamento conjugal ou sexual, para ser mais franco e mais preciso, tá? Então, conheceu Adão a Eva. Ora, alguém pode falar, mas ele já não conhecia a Eva? Será que ele falou assim, meu nome é Adão, você se chama Eva? Muito prazer. Não é isso que o texto está querendo dizer. Esse conheceu aqui vem desse verbo que eu falei para você agora, né? Que é o verbo yadá, que quer dizer exatamente que o homem teve um relacionamento sexual com a mulher Eva. E aí ela concebeu. Mas não diz que ela concebeu antes disso. Você não vai encontrar nenhum versículo antes deste versículo do capítulo 4, versículo 1 de Gênesis, dizendo que a mulher concebeu no jardim do Éden. Só vai falar que ela concebeu e que Adão teve um relacionamento sexual com ela a partir do versículo 1 do capítulo 4 de Gênesis. Então, queridos, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Ora, e outra coisa também que eu quero deixar aqui para você meditar, a Bíblia diz que quem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Quem comeu foi a mulher chamada Eva, e ela fez o quê? Ela deu esse fruto para o seu marido, Adão. Por que a Bíblia não menciona que ela deu para os filhos também? Então teríamos que admitir que lá no Éden ficou uma geração de santos. Uma geração que não comeu da árvore da ciência do bem e do mal. Portanto, essa geração é uma geração de santos. Uma geração que permaneceu no jardim do Éden e não poderia ser expulso de lá, porque seria uma injustiça da parte de Deus expulsar, já que eles não comeram. Mas o texto é bem preciso quando fala perfeitamente de quem comeu da árvore da ciência do bem e do mal. Está dizendo que foi a mulher, e ela depois deu ao seu marido, e o próprio Deus menciona isso. Porquanto deste ouvido à sua mulher e comestes da árvore que eu disse para não comer. Olha só. Então Deus não está dizendo, olha, você deu ouvido à tua mulher e a tua prole, a tua descendência, os teus filhos que tu gerastes com ela lá no Éden, comeram, e eu, disse para vocês não comerem. Não, Deus está se dirigindo a Adão e está se dirigindo a Eva. Não há nenhuma menção de filhos deles que tenham comido da árvore da ciência do bem e do mal. Então isso é uma outra evidência de que eles não tiveram filhos lá no Éden. Ok? Então estou deixando aí essas meditações, esses textos bíblicos que eu citei, para que você leia, releia, leia, releia. Se você chegar a outra conclusão, amém. Mas a conclusão que eu chego, respeitosamente falando aqui, sem desmerecer nenhum professor de escola bíblica dominical, que eu sei que ensinam, muitos professores que eu conheço, ensinam que eles tiveram filho no Éden, baseado no versículo 16 do capítulo 3 de Gênesis, que Deus está dizendo que multiplicaria as dores, como multiplicar algo a partir de algo que não existia, né? Eles fazem essa conjecturação aí. Não, mas eu encaro isso como uma maldição que Deus lança primeiro sobre a serpente, depois sobre a mulher, depois sobre o homem. Ou seja, os três personagens da queda, o tentador, a tentada que cedeu e a tentada que passou a tentação, os três são sentenciados. Eu vejo dessa maneira e vejo a mão de Deus aí dando a sua punição, porque o salário do pecado é a punição, a morte, que morte nada mais é, né? A palavra morte no grego temos a palavra thanatos, né? E essa palavra thanatos, ela significa separação. Separação. Então o homem se separa da vontade de Deus e recebe o seu devido julgamento. Quando Deus então faz essa sentença para o homem, para a mulher, dizendo que a partir dali, que ela comeu, que ela pecou, que ela seria lançada fora, ela teria filhos com dores. Com dores. Mas pastor, tu pode me perguntar, seria pecado se eles tivessem tido filhos lá no Jardim do Éden? Não, não seria pecado. Não seria pecado, por quê? Porque foi o próprio Deus quem criou a sexualidade de Adão e de Eva.
o próprio Deus foi quem falou para eles crescerem, multiplicarem-se e encherem a terra. Então Deus até já sabia. Deus não estava dizendo crescer, multiplicar e encher o jardim do Éden. Deus falou crescer, multiplicar e encher a terra. Olha só a palavra profética de Deus como é tremenda, né? Deus já está dizendo ali de antemão que eles estariam enchendo a terra, não o jardim do Éden, né? Mas se eles tivessem tido filhos lá no jardim do Éden, não seria pecado. Porque é um engano pensar que o sexo legitimado, ou seja, o sexo dentro do âmbito do casamento, do âmbito conjugal, ele não é pecado. Não é pecado. Pecado é não praticá-lo. Pecado é não deixar com que o seu cônjuge se complete em você e você se complete no seu cônjuge e tornando-se os dois uma só carne, como está escrito no próprio livro de Gênesis. Né? Quando Deus cria a mulher, Deus fala, os dois serão então uma só carne. Isso se consuma no ato sexual, ok? Então não seria pecado, mas evidências de que tiveram filhos lá, aí é que é o problema. Só se pega essas inferências, só se pega esses textos assim e se faz uma manobra, um malabarismo exegético, ok? Para poder dizer que eles tiveram filhos lá no Jardim do Éden. Eu considero isso um malabarismo exegético. E malabarismos exegéticos são meio complicados da gente aceitar, da gente engolir ou da gente achar que devam ser levados a efeito, né, com muita veemência, como muitos fazem. Não é? Muitos ficam até aborrecidos dizendo que não tiveram filhos e tal, mas eu, pastor Ricardo de Oliveira, estou aqui expressando a minha opinião dentro desse assunto, ok? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com grupos de estudo bíblico, com grupos de WhatsApp, com grupos de Facebook, com grupos familiares, ok? Espalhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis que você puder. Minha esposa está fazendo isso e eu quero contar com a sua colaboração para que tenhamos bastante visualizações e, consequentemente, se as pessoas gostarem, elas vão se inscrever no nosso canal. Seja um entusiasta do nosso canal, fale do nosso canal para as pessoas. Ó, tem um canal aí novo, está com 2 semanas e tá uma bênção, está abençoando. Hoje eu recebi uma mensagem do meu querido irmão Flávio, o querido irmão Flávio, um homem de Deus, um homem conhecedor da Torá, né? Ele me passou uma mensagem dizendo que o canal está abençoando a vida dele e glorificou a Deus pela minha vida, pelas mensagens edificantes que ele tem ouvido da minha parte aqui no canal. Como disse, eu sou o instrumento de Deus. A glória, a honra, o louvor pertence ao nosso todo-poderoso Deus e a nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo e o seu Espírito que tem inspirado sua palavra gloriosa e tem inspirado-a a fim de que